Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, nós vamos dar aqui hoje início a uma série falando sobre sexo. Mas o que me fez realmente falar sobre essa situação é a respeito de muitas questões sobre essa questão da sexualidade, do sexo realmente, né? Muitos homens têm vindo a mim, mulheres são poucas, mas são mais os homens, né, que vêm até mim e dizem que estão, né, que é difícil lidar, né, lidar com essa situação da abstinência do sexo, né, a abstinência sexual, né, uns dizem que é difícil, é muito complicado, outros dizem que não vai suportar, outros dizem que não tem como ficar muito tempo esperando, né, para quem está lutando por uma restauração de casamento. E aí eu decidi fazer essa série de estudos falando sobre essa situação. Porque existem muitas situações que são apenas mitos. Mitos, fantasias desses homens, né, que dizem tais coisas, né, pessoas sem conhecimento do que realmente é o sexo, sem sabedoria nenhuma nessa área. Né? Muitos dizem que o sexo é uma necessidade, o que não é verdade. Né? O sexo ele não é uma necessidade fisiológica, como muitos dizem. Né? Nós vamos entender um pouquinho sobre o que realmente é o sexo. E para que ele foi feito. E como é que ele tem feito. E como é que ele tem sido banalizado nos dias de hoje. Né? Como foi que ele se tornou algo tão medíocre, né? As pessoas tornaram o sexo como algo relativamente sujo. Uma coisa que era para ser... O sexo era para ser algo, né? Para ser algo honroso. Mas ele se tornou algo assombroso, né? Os homens sem sabedoria nenhuma, homens, quando eu digo homens aqui, homens e mulheres, tornaram o sexo, né, impuro, né, impuro, nojento, entre muitas outras palavras que a gente pode aqui estar descrevendo, certo? Então nós vamos estar aqui falando sobre essa situação do sexo, certo? Eu vou dando início aqui algumas situações sobre essa situação de muitos homens estar sentindo essa dificuldade de lidar com isso, certo? De lidar com essa situação sobre o sexo. Mas eu quero que iniciar primeiramente o que é o sexo. Né? O nosso dicionário português, ele diz que é a prática, né, sexual, o exercício sexual praticado, né, por dois seres em busca de prazer e reprodução. Então nós vamos lá para o Jardim do Éden, certo? Nós vamos aqui estar iniciando aqui com o Jardim do Éden, e o que eu queria aqui destacar para vocês é que quando Deus, ele criou o homem, ele não criou o homem, certo? Com o desejo sexual. Ele não criou. Quando Deus ele criou o homem para trabalhar para ele, para ser um companheiro de Deus, trabalhar, ajudar Deus, certo? É necessário saber isso, que quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem com desejo sexual, certo? Deus não criou o homem com esse desejo sexual, com essa vontade da carne. Porque o desejo sexual, né, a gente vai entender mais na frente que nada mais é do que o desejo da carne, certo? Então quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão com esse desejo desenfreado, né, de muitos. Mas que isso a gente vai ver lá na frente. Então Deus não criou Adão. E aí Adão, né, Deus percebendo que Adão vivia triste, começou a ver ali, né, Adão ali, quando Deus colocou Adão ali no meio dos animais, para cuidar ali daquelas coisas que o Senhor mandou ele fazer, né? A intenção de Deus naquele momento era que o homem realmente
trabalhasse para ele, ajudasse ele, fosse amigo dele, né? Deus criou o homem ali para ser amigo dele. E aí Deus, né, sabendo ali, Deus foi vendo ali a situação de Adão, né? E Adão sentiu ali, ele viu todos os animais ali, todos os animais tinham seus pares. E ele não encontrou ninguém, a gente vai ver isso em Gênesis. E ali ele não encontrou ninguém que fosse igual a ele, né? Que fosse da mesma aparência que ele. E essa situação, Deus começou a notar que ele, né, estava assim, desse jeito, procurando, né, alguém, né, que também lhe correspondesse. E ali Deus fez o quê? Aconteceu todo aquele processo. Deus pegou o homem, fez o homem dormir, né? Aí o homem foi, Deus foi, tirou uma parte da costela, né? Da costela de Adão, e o Senhor fez a mulher. Quando o Senhor fez a mulher e entregou a Adão, né? O Senhor disse para eles, certo? O Senhor disse para ele, né? Deixa, né? Esta afinal, quando ele diz, esta é afinal osso do meu osso, né? Por isso o Senhor disse assim para ele, deixa teu pai, deixa tua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. Dois, uma só carne. Nesse momento, Deus fez o casamento. Mas se a gente voltar um pouquinho na Gênesis, no primeiro capítulo ainda, nós vamos perceber que Deus ali, no momento que ele fez a mulher, né? Deus abençoou Adão e Eva dizendo o quê? Sedes fecundos, né? E multiplicais sobre a terra, encher a terra. Ou seja, Deus, né, pegou ali naquele momento, naquele exato momento, quando ele fez o casamento, ele colocou ali, né, o desejo, a libido no homem, né, já colocou ali naturalmente o desejo, fez com que, né, Adão e Eva sentissem desejo um pelo outro. Se a gente for ler a história, a gente vai ver isso, né, que ele falou que Eva sentiria desejo pelo homem, mesmo na dor e tal e tal. Então Deus colocou ali no homem, porque ele não tinha ali, certo? Ele não nasceu com esse desejo sexual. E Deus colocou. No momento que Deus fez ali, no momento que Deus casou, que uniu os dois ali, Deus colocou ali, naturalmente ali, o desejo sexual. Agora o desejo puro, né? Ele colocou ali o desejo puro, né? O desejo sexual puro um pelo outro. Mas se a gente observar aqui, não foi algo que nasceu com o homem. E é onde a gente vai entrar lá na frente, que a gente vai ver que isso não é, que o sexo não é uma necessidade, né? E aí houve todo aquele negócio todinho e Eva coabitou com Adão e aí eles tiveram filhos e assim a geração foi feita, né? Deus procurou ali, colocar ali, né? Deus teve um plano, a partir do momento que Deus instituiu a família, né? Deus teve um plano, né? E ali Deus colocou aquele plano de ação ali, através, né, daquele casal, né? E o plano do Senhor seria que ele gerasse mais e mais e mais, né, pessoas, né? E Deus tinha um plano ali que hoje, né, para hoje, esse plano de Deus não foi, esse plano perpetua até os dias de hoje, né? Então o plano do Senhor foi esse, que eles gerassem filhos e fossem fecundos, né? Foi ali um desejo do Senhor, mas que fosse feito de forma, né? De forma limpa, de forma realmente, não como hoje o fazem, né? E aí o que acontece? Quando uma pessoa, quando um homem ou uma mulher estão passando por esse processo de restauração de casamento, né? A gente vai ver que Deus,
A gente vai falar agora sobre a sensualidade, né, que Deus condena. Nós vamos entrar aqui dentro do sexo, mas vamos continuar aqui, mas nós vamos entrar aqui em algumas situações a gente vai entrando e vai destacando e vai conversando. E aí o que acontece, né? Quem está lutando por uma restauração de casamento, infelizmente, tem que se abaster desta situação, certo? Realmente tem que ter a abstinência sexual, né? Para quem quer estar ali lutando por uma jornada, né? Pela restauração do seu casamento. E o que eu quero deixar claro aqui é que é possível vencer o desejo sexual, certo? Seja por parte do homem ou seja por parte da mulher, certo? É possível vencer, certo? Isso não é um bicho de 7 cabeças, não é nada complicado. Agora que o próprio homem, ele complica, né? Mas isso não é nada complicado. O que acontece é que o homem, quando eu digo homem, a mulher, é homem e mulher, é que o homem não sabe o que é o sexo. Ele não sabe o que foi o sexo, o que foi, para que serviu o sexo e para que serve, né? Ele não sabe, na verdade, o homem não sabe definir o que verdadeiramente é o sexo, certo? E o que acontece? Hoje os homens, né? O homem tem esse negócio de dizer que é porque é do homem, que é porque é uma coisa natural, né? A ciência tem esse negócio de dizer que é uma coisa natural do homem. A gente sabe, certo? Que é uma coisa natural do homem, tanto homem quanto mulher. Mas qual é a diferença aí nessa situação? O homem, ele tem uma libido maior para o sexo do que a mulher. É preciso entender que a libido do homem é diferente da mulher. Agora, isso não quer dizer, porque isso aqui é um mito, certo? Dizer que o homem precise, dizer que o homem precisa mais do sexo do que a mulher. Isso é um mito, certo? Isso é um mito. Não existe. Isso aí é coisa do pecado, realmente, que já entrou na cabeça do homem, certo? Essa situação não existe, certo? De dizer que o homem precisa mais do sexo do que a mulher. A gente vê ainda em muitas igrejas dizerem isso, né? Quando tem algum assunto assim, né? Porque a gente é homem, porque a gente é homem e precisa mais do que a mulher. Isso é mito. Porque quando Deus fez o homem e a mulher, ele colocou o desejo sexual tanto no homem quanto na mulher. Agora é fato aqui, trazendo já para a ciência aqui, certo? Quem estudou aqui ciência, certo? Que estudou, né, a genitália do homem, da mulher, estudou muitas coisas. E aí a gente entende, né? Eu não sou professora de ciência não, mas vou dar aqui uma aulinha de ciência para vocês, certo? A gente entende com isso, certo? Que há diferença entre a mulher e entre o homem, certo? O homem e a mulher, todos dois, eles fabricam, né, 2 tipos de hormônio. Tem alguns hormônios, vou falar aqui sobre hormônio, certo? O homem e a mulher, o sexo masculino e feminino, eles têm 2 principais hormônios, né? E um desses principais hormônios é a testosterona e a progesterona. Esses 2 hormônios, tanto o homem quanto a mulher possuem. Só que a testosterona, ela é mais reproduzida no homem. O homem possui mais uma quantidade de testosterona maior do que a mulher. Já a progesterona é uma quantidade que a mulher tem, certo? Ela possui mais do que o homem tem, certo? Veja que é 2 coisas aqui totalmente ao contrário. Os 2 têm testosterona, que são os 2 principais órgãos, né, hormonais do sexo masculino e do sexo feminino. E todos os 2 possuem, tanto o homem quanto a mulher. Só que a mulher possui tanto testosterona como progesterona. E o homem também possui tanto testosterona e progesterona, certo? O que leva o homem e a mulher a libido, até o desejo sexual pela outra pessoa, pela outra parte, certo? Nesse caso.
Aí vamos entender aqui que a testosterona, o homem, ele tem uma porcentagem maior de testosterona do que a mulher. A mulher tem, mas ela não possui essa situação maior, certo? Porque o homem, ele tem um nível de energia maior do que a mulher. A mulher, ela é mais frágil. Ela não tem o mesmo nível de energia que o homem, certo? O homem, né, por conta da masculinidade dele mesmo, corporal, físico, ele é mais forte fisicamente, ele produz mais rápido, certo? Hormônio do que a mulher, certo? O homem, ele produz muito mais rápido, então ele tem ali, certo? Um trabalho maior, né? Do que a mulher. A mulher, ela trabalha lentamente, né? Os hormônios dela trabalham lentamente. E o dos homens não, eles estão sempre ali, por conta da progesterona. E aí a mulher também, ela tem a testosterona, certo? E a progesterona. Só que na mulher, a progesterona é maior do que nos homens. Os homens têm, mas é maior na mulher, né? E aí acontece essa diferença, né, entre o homem e a mulher, né? E aí os órgãos sexuais, o homem, ele produz os hormônios sexuais muito mais ligeiro, né, do que a mulher. A mulher trabalha lentamente, certo? Então aqui, gente, é preciso deixar aqui, né, que os traços masculinos, a testosterona, ele é responsável pelos traços marcantes do masculino, né? Que eu já deixei claro aqui que o homem, ele é mais forte, ele tem a incidência maior de massa muscular, né? O físico dele é diferente do físico da mulher. Então o homem suporta mais, certo? Que não tem nada aqui a ver com sexo, certo? E o homem tem que ter mais sexo do que a mulher. Não. Os dois, certo? Tanto o homem quanto a mulher precisam um do outro. Se não tem o homem e não tem a mulher, não tem como haver o ato sexual. Então isso aqui é uma situação que a gente vê que é mito, certo? É um mito para quem tem essa intenção de achar que o homem tem que praticar mais sexo do que a mulher. Mentira, certo? Porque essa testosterona aqui não quer dizer que o homem é mais viril, né? Ele é mais viril, não quer dizer na área sexual, no ato sexual. Ele é viril na masculinidade dele, certo? Ou seja, né, na massa, ele tem traços marcantes na massa muscular, né, ele tem características sexuais secundárias, certo? Ele é mais, realmente ali, ele tem ausência ali, né? O desenvolvimento do homem é maior, certo? Do que o da mulher, certo? Mas isso aqui não tem nada a ver, certo? Com a área sexual. Virilidade é diferente, certo? Muita gente complica essa situação de o homem é viril. Eu sei que o homem é viril por conta da masculinidade dele. Mas isso aqui, como eu disse, não quer dizer que ele tem que praticar mais o ato sexual do que a mulher. Não. O que acontece é que há um desejo desenfreado, certo, do homem no ato sexual. Geralmente tem casamentos que o homem, né, passa anos praticando o sexo com a mulher, mas ele não sabe o que é o sexo. Ele pratica o ato sexual, né? E não é por acaso que muita gente realmente não vive bem a área sexual no casamento. Por quê? Exatamente porque muitos tratam o sexo como uma necessidade. E o sexo, a gente tem que entender que não é uma necessidade. Ele não é, certo, que a gente vai estudar isso um pouquinho mais na frente, mas a gente precisa entender que o sexo, ele não é uma necessidade como comida, como a água, né? Ele é uma outra situação, certo? Como a gente viu no início, o sexo, ele foi feito para o prazer, né, de ambas a parte e para a reprodução, a prazer do casal, certo? O prazer de desfrutar o sexo no matrimônio. O sexo foi feito para isso, para ser, certo, desfrutado no matrimônio. O que acontece? As pessoas trouxeram isso,
nós vamos estar falando no próximo áudio. Amém?